Judas 1, versículos 1 e 2, ou, se preferirem, Judas, versículos 1 e 2, diz assim a palavra de Deus. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amém. Palavra de Deus. Amados irmãos, hoje eu queria compartilhar com vocês a seguinte mensagem, o seguinte tema: o desafio da multiplicação espiritual. O desafio da multiplicação espiritual. Há coisas na vida, veja, há coisas na vida que a gente tem, as possui, mas é sempre bom ter mais. Você percebe isso? Por exemplo, imagine aí um super rico, um bilionário. Eu não quero entrar no mérito, mas a despeito do que os outros possam pensar, esse super rico sempre estará motivado a produzir mais riquezas. Não é verdade? Imagine aí um atleta de alta performance, ok? Um atleta que é admirado, um atleta que preza pela sua carreira. Este atleta, irmãos, apesar de tantas vitórias e de tantas conquistas, ele está sempre motivado para treinar mais com o objetivo de ganhar mais medalhas, mais campeonatos, mais títulos. Não é verdade? Agora, irmãos e irmãs, imagine uma nova situação. Uma mulher muito amada, talvez como vocês aqui da igreja, as irmãs aqui da igreja. Mas imagine aí uma mulher muito amada, onde de fato o seu marido dá demonstrações diárias de carinho e de afeto, que todo dia paparica essa mulher. Quando ele acorda, ele dá demonstrações do amor para ela. Enquanto eles tomam café, ele novamente demonstra o seu amor para com sua esposa. Antes de sair para o trabalho, é mais amor. Enquanto está trabalhando, ele fica mandando essas mensagens de texto para que ela não esqueça o quanto ela é amada. E quando ele chega ao trabalho, mesmo cansado, a primeira coisa que ele faz é o quê? Ir atrás dessa mulher, para que ela tenha certeza de que ele a ama. Pela risada das irmãs, eu imagino que essa situação das senhoras, das senhoritas, muito amada. Agora me digam, essa mulher que é muito amada, essa mulher que é acostumada a essas demonstrações constantes de afeto por parte do seu esposo, imaginem que um dia ele acorda e não diz nada. Eles vão tomar café, nada também. Ele sai para o trabalho, passa o dia inteiro trabalhando e o WhatsApp dela nem toca. Imagina que ele chega em casa e esse homem nem liga, não demonstra esse carinho tão costumeiro. Me digam, irmãos e irmãs, como é que essa mulher vai se sentir? O que é que ela vai pensar? Veja, ela recebe de forma constante e diária amor, mas ela quer mais. Quer diariamente essa demonstração de amor. De fato, é sobre isso que trata o versículo que nós iremos focar no texto de Judas, que é o versículo 2. Bênçãos que nós temos, mas não custa, não é demais ter mais destas bênçãos. Na última quinta-feira, no nosso último estudo, irmãos, nós aprendemos aquilo que nós somos em Deus. E Judas, inspirado pelo Espírito Santo, diz que nós somos chamados
somos amados, somos guardados. Isso é o que eu e você somos no Senhor. Agora no versículo 2, Judas não vai tratar mais sobre o que somos, mas sobre o que temos. E Judas aqui, irmãos, vai trabalhar em cima de 3 bênçãos. Então, o meu objetivo é muito simples com vocês. É que você saiba aquilo que você tem em Cristo Jesus. E que além disso, além das bênçãos que você tem em Cristo Jesus, que você pode também desenvolvê-las. Rogar para que Deus derrame ainda mais dessa graça sobre a sua vida. E isso para que você possa enfrentar os desafios do seu dia a dia. Vocês entenderam? Meu objetivo aqui é fazer que você saia dessa noite consciente daquilo que você tem em Cristo Jesus. Mas não se acomode com isso. Procure mais dessas bênçãos, porque elas serão necessárias para que você enfrente as lutas, as batalhas que nós enfrentamos no nosso cotidiano, ok? Então Judas vai falar de 3 bênçãos, é uma tríade. Judas é muito parecido com o pastor de vocês, gosta de falar de 3 pontos, de tríades, certo? Olhando para o texto, olhando para o versículo 2, qual é a primeira bênção, amados? Misericórdia. A segunda bênção qual é? Paz. E a terceira bênção é? Amor. Então, misericórdia, paz e amor. Guarde isso, porque esta é a estrutura da nossa mensagem de hoje. Tópico 1, a bênção da misericórdia. Tópico 2, a bênção da paz. Tópico 3, a bênção do amor. Amém, amados? Diante disso, eu espero, meus queridos irmãos, que Deus ministre de forma abundante, nos ensinando a sua palavra, ministre graça, ministre bênção, ministre edificação sobre as nossas vidas. Por isso, abra aí o seu coração para ouvir a mensagem do Senhor para a sua vida nesta noite. O desafio da multiplicação espiritual é o nosso tema de hoje. Amém? Antes de nós entrarmos em cada uma dessas 3 bênçãos, algo precisa ficar muito claro no nosso entendimento, que é essa parte final aí da oração de Judas, no versículo 2. Ele diz: vos sejam multiplicadas. A ideia de toda a nossa mensagem recai sobre essa seção final do pedido, da oração de Judas: vos sejam multiplicadas. Veja, Judas, inspirado pelo Espírito Santo, não ora para que essas bênçãos nos sejam dadas, ou nos sejam adicionadas. Judas ora para que essas bênçãos nos sejam multiplicadas. E multiplicar, irmãos, é como encher de forma abundante, completar até a sua plenitude. Ele não ora que essas bênçãos não sejam dadas, porque aquele que já foi alcançado pela graça do Evangelho já as possui. Você já tem essas bênçãos, mas Judas de fato ora para que elas não sejam acrescentadas, e acrescentadas de forma abundante, copiosa. Amém? Todo mundo entendeu isso aqui, irmãos? Isso aqui é muito importante, porque isso sustenta toda a base da nossa mensagem. Nós já temos essas bênçãos, agora nós podemos pedir a Deus para que nós venhamos usufruir, desfrutar, quase que não sai, desfrutar ainda mais dessa graça, desse favor de Deus sobre nós. Amém? Ok, então vamos adentrar em cada uma dessas bênçãos. Primeira bênção que Judas trata aqui, o primeiro pedido de oração, a primeira bênção que Judas ora para que nos seja multiplicada. Qual é mesmo, amados? A bênção da misericórdia, perfeito. Imagine a seguinte situação. Você tem um colega de trabalho que erra feio,
Você não tem não, certo? Estou pedindo para você imaginar. Você não tem, imagina, certo? Exercício aqui de cognição. Imagine que você tem um colega de trabalho que erra feio, certo? Por exemplo, não cumpre os horários, né? Parece um personagem aí da comédia, né? Para compensar que eu cheguei atrasado, eu vou sair mais cedo. Não cumpre os horários. Ou então, nunca bate as metas, sabe? Ou então, nunca faz o serviço direito. Ou pior como, pastor? Ele rouba dinheiro da empresa. Ou ele desvia os dados dos clientes dessa empresa para a concorrência. Até que um dia, o dono dessa empresa, o chefe desse seu colega de trabalho, o seu chefe, descobrem tudo isso. Ameaçam inclusive de chamar a polícia. Este homem, irmãos, tem uma reação. Arrependido, ele pede perdão. E aí, vendo toda aquela cena, baseado em não sei o que, o dono da empresa, o seu chefe, resolvem dar uma segunda chance para essa pessoa. Imaginou essa situação? Ok? Agora imagine uma segunda situação. Você tem um vizinho chato. De novo, é só um exercício de imaginação. Você não tem um vizinho assim. Espere em nome de Jesus que você não tenha esse tipo de vizinho. Mas imagine que você tem um vizinho insuportável, intragável. Certo? Que, por exemplo, escuta som alto, mesmo sabendo que você está dormindo. Não ri não, senão eu vou pensar que você tem. Ou então que fica jogando sujeira no seu quintal. Que fica espalhando mentiras ao seu respeito. Ou então que quando alguém vai à sua casa, ele diz que você não está, sendo que você está. É, com perdão da palavra, irmãos, aquele tipo de vizinho que inferniza a sua vida. Você conseguiu imaginar? Sei que você não tem, você está fazendo esforço para imaginar essa cena, certo? Agora imagine que este vizinho começou a passar dificuldades, necessidades, ao ponto, inclusive, dele estar correndo o risco de perder a casa. E aí, irmãos, a pergunta é essa: você como cristão faz o quê? Pastor, eu dou glória a Deus. Você como cristão faz o quê? Você é o primeiro a aplaudir ou você é o primeiro a ajudar? De fato, irmãos, a palavra misericórdia está carregada das ideias desses casos que eu trouxe para vocês. Há diversos comentaristas que entendem que Judas utiliza aqui a palavra misericórdia como sinônimo de graça, ou seja, graça e misericórdia significam a mesma coisa, favor imerecido. Mas o pastor de vocês segue a linha daqueles que dizem não. Misericórdia e graça são ideias complementares, mas que não são exatamente a mesma coisa. E que, portanto, entenda isso. O que é graça? Graça é dar aquilo que nós não merecemos. Isso é graça. De fato, favor imerecido é dar aquilo que nós não merecemos. E pastor, o que seria misericórdia? Anote isso aí.
é não dar aquilo que nós merecemos. A graça é dar aquilo que nós não merecemos, e a misericórdia é não dar aquilo que nós merecemos. Diante disso, irmãos, você precisa entender algo, que é uma pergunta que eu irei fazer para todas as bênçãos. Como nós já temos misericórdia? E a resposta é muito fácil. Em Cristo Jesus, Deus derrama sobre nós a sua misericórdia. Em graça, irmãos, em graça, Deus nos deu aquilo que nós não merecemos. E o que é que nós não merecemos, pastor? Perdão. Nós não merecíamos salvação. Nós não merecíamos vida eterna. E Deus nos deu todas essas coisas em Cristo Jesus. Mas, pastor, o que é que nós merecemos e Deus não nos deu? Irmãos, nós merecemos o inferno. Nós merecemos o castigo eterno. Nós merecemos a ira do Senhor. E Deus misericordiosamente não nos deu nenhuma dessas coisas. Aquilo que nós não merecemos foi alcançado por Cristo Jesus. Jesus, por sua obediência ao Pai, justiça ativa, e pela morte no Calvário, justiça passiva. Cristo, pelos seus méritos, irmãos, alcançou para nós salvação, alcançou para nós libertação, alcançou para nós regeneração, alcançou para nós, irmãos, os céus. Isso tudo nós não merecemos, e Deus, por graça nos concedeu. E tudo aquilo que nós merecemos, castigo, justiça, a ira de Deus, o inferno, Deus não nos deu, porque Ele expiou, aplacou, apaziguou a sua ira, através do sacrifício de Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Amém, amados irmãos? É isso, é dessa forma que nós já temos misericórdia. Se você for perguntar, pastor, como é que eu já tenho misericórdia? Você tem misericórdia através de Cristo. Mas eu vou fazer uma segunda pergunta. É uma pergunta que também vai ser recorrente para todas as bênçãos. E a pergunta é, por que nós precisamos de mais misericórdia? Porque, voltando à oração de Judas, ele pede, ele roga ao Senhor que a misericórdia esteja entre as bênçãos, que nos sejam multiplicadas. E a pergunta é, por que nós precisamos de mais misericórdia? E esse, irmãos, é um ponto bastante importante. Veja, conforme eu expliquei na última quinta-feira, o contexto da escrita desta carta era um momento, era um período bastante difícil para o povo de Deus. Era um momento bastante complicado para o povo do Senhor. Era um momento onde o falso evangelho, falsos ensinamentos, propagados por também falsos líderes, falsos pastores, falsos apóstolos, falsos profetas, estava tentando entrar nos arraiais do povo de Deus. E o pior, irmãos, muitos daqueles que viveram e abraçaram o cristianismo no primeiro século, estavam dando ouvidos a esse falso evangelho, a esses falsos profetas. E como todo desvio de conduta começa com um desvio de entendimento, à medida em que eles tiravam o seu foco do santo evangelho, e estavam agora colocando o seu olhar, o seu coração no falso evangelho, eles também começaram a praticar tudo aquilo que era contrário à palavra de Deus. Todo mundo está entendendo? E é aqui, meu amado irmão,
que se faz necessária a graça do Senhor. Nós precisamos, irmão, de fato, da graça de Deus. Porque apesar de que nós não deveríamos, nós erramos. Nós erramos, amados irmãos. Apesar de que nós não deveríamos, nós de fato falhamos. Apesar de que nós não deveríamos, nós de fato nos desviamos da vontade do Senhor e do seu Evangelho. E aqui, irmãos, é nesse momento onde nós precisamos dessa graça de Deus. Que Deus não nos dê aquilo que nós merecemos, aquilo que os nossos erros merecem, aquilo que os nossos pecados merecem. Que Deus, irmãos, nesse momento onde nós erramos e nos desviamos dos caminhos do Senhor, é que nós mais precisamos da graça de Deus, da misericórdia do Senhor, como o Senhor nos ensinou a lavar os pés dos seus discípulos. Quando o crente é salvo, o corpo está limpo. Isso é salvação. Mas pela caminhada da vida, nós precisamos que os nossos pés sejam lavados. Isso é perdão diário. Nós precisamos, irmãos, diariamente do perdão do Senhor. É por isso que Judas ora, que a graça de Deus vos sejam multiplicadas. Amém? Todo mundo entendeu até aqui? Amém? A segunda bênção, olhando para o texto, olhando para o versículo 2 de Judas, qual é mesmo a segunda bênção, amados irmãos? É a bênção da paz. Veja, há momentos na vida que nós não conseguimos explicar assim tão bem, sabe? Mas aí a gente lembra de uma palavra para descrever esses momentos. Por exemplo, você faz uma viagem. Quando, pastor? Sei, irmão. Imagine aí uma viagem que você fez. Amém. Mas você faz uma viagem, certo? Aí quando chega, alguém faz a clássica pergunta: como é que foi a viagem? E aí você, com aquele coração ainda empolgado, alegre, feliz, diz: a viagem foi incrível. Incrível. O que é que você quer dizer expressando-se nesses termos? A viagem foi incrível. Isso quer dizer, por exemplo, que você gostou demais da viagem. Você quer dizer, por exemplo, que o hotel ou a pousada eram ótimos. Você quer dizer que a comida era muito boa, era deliciosa a comida. Você quer dizer que os lugares que você visitou, meu Deus, eram, sim, encantadores. Você quer dizer que você não teve nenhuma dor de cabeça, além de pagar, óbvio, né? Você não teve nenhuma outra dor de cabeça nessa viagem. Você quer dizer que toda a família adorou e que os meninos, as crianças gostaram também bastante. É tudo isso que você quer dizer. Mas você usou apenas uma palavra: incrível. A outra pessoa entendeu como é que foi a sua viagem? Se ela já teve uma experiência assim, ela entendeu que era isso que você quis dizer para ela. Oh, aconteceu tudo isso, foi assim, foi assim, foi assim. Mas se eu fosse aqui descrever cada detalhe, eu ia perder muito tempo. Então, uma palavra só, você já entendeu tudo. Ok? Imagine uma outra situação. Certo? Eu falei no início sobre a mulher muito amada, agora eu vou falar sobre o homem romântico. Certo? Imagina que você, irmão, é um homem muito romântico, certo? Romântico que valoriza muito a sua esposa. São os homens da igreja, graças a Deus. Você é muito romântico e valoriza muito a sua esposa. E aí, você tem a ideia de marcar um jantar, certo?
jovens hoje falam date, né? Marcar um jantar muito especial com a sua esposa, né? E como é próprio das mulheres, quando chega o dia, ela passa o dia o quê? Se arrumando, se produzindo. Imagina aí cena de filme, certo? Ela está o dia inteiro se produzindo, você está ansioso. E aí quando finalmente ela conclui e sai do quarto, você com aquele olhar apaixonado, diz para ela, eu sei que eu vou parecer antigo, mas não tem problema, mas você diz para ela, você está deslumbrante. É cena de filme antigo, né? Você está deslumbrante. O que é que você quer dizer? O que o seu marido quer dizer? Utilizando apenas a palavra deslumbrante. É que você está muito bonita. Ou ainda mais bonita, né? Que você está assim com um perfume muito agradável. Que você está assim encantadora. Os jovens diriam hoje poderosa, né? Tá assim, dentre outras coisas. É isso que esse marido quer dizer, mas ele usou uma palavra só. Ele disse que a esposa estava deslumbrante. Ela entendeu aquilo que o seu esposo queria dizer? Ela entendeu o recado. Ele quer dizer tudo isso. Está muito bonito. O perfume está, meu Deus, está muito bom. Você está encantadora, assim. Sei nem se eu tenho coragem de sair com você mais. Dentre outras coisas. Ele disse uma palavra só. Deslumbrante. A mesma ideia acontece com a palavra paz, utilizada aqui por Judas. Judas utiliza a palavra paz, e quando nós utilizamos essa palavra, a gente puxa com ela vários conceitos, várias aplicações. Por exemplo, no contexto espiritual, salvífico, nós utilizamos a palavra paz para descrever que aquilo que estava quebrado foi restaurado. Aquilo que estava descosturado foi costurado novamente. Que aquilo que era apenas desarmonia agora se transformou em harmonia. Esse é o sentido espiritual, salvífico da palavra paz. Agora veja, quando nós usamos a palavra paz no dia a dia, ela está muito relacionada à ideia da palavra hebraica shalom. E shalom, uma tradução literal, seria paz. Mas só que essa palavra significa muito mais do que paz. Significa saúde, bem-estar e prosperidade. Veja, irmãos, com uma palavra só, a gente puxa várias ideias, vários significados e várias aplicações. E aí, depois que nós entendemos essa questão, nós precisamos responder aquelas perguntas que eu já adiantei. Como nós já possuímos paz? E a resposta, irmãos, é a mesma que foi dada para a misericórdia. Nós possuímos paz em quem? Em Cristo Jesus. Deus, irmão, de fato, em Cristo transformou aquilo que era desarmonia em harmonia. Aquilo que estava quebrado, Deus restaurou em Cristo Jesus, reconciliou. A Bíblia diz, por exemplo, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Essa é a nossa condição espiritual antes da salvação. E Paulo, irmãos, em Tito, capítulo 3, versículo 3, vai dar cores a esse nosso estado de morte. Como é, pastor, essa morte espiritual de forma muito prática? E aí em Tito 3:3, Paulo diz: nós outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas entenda algo, talvez dentre as várias implicações da nossa morte espiritual, do nosso estado anterior, antes da salvação,
talvez as duas descrições mais terríveis sejam essas. Nós éramos filhos da ira. Nós éramos inimigos de Deus. Mas entenda, meu amado irmão, que em Cristo Jesus, Deus quebrou a inimizade. Deus, por causa do sacrifício de Cristo, agora não mais olha para nós como filhos da ira, mas como filhos dele, como filhos do Senhor. Portanto, passíveis de toda bondade, de toda graça, de toda generosidade, de toda misericórdia de Deus. Em Cristo, meu amado irmão, eu e você temos paz com Deus. Amém? Agora, a nossa segunda pergunta: por que nós precisamos de mais paz? E talvez você, lembrando do seu contexto de vida, entenda por que Judas ora dessa forma, nesses termos. De fato, amados irmãos, o mundo daqueles cristãos do primeiro século, daqueles que foram os leitores originais desta carta, é um mundo muito parecido conosco. Lá eles tinham lutas e desafios. Cá, nós também temos lutas e desafios. Lá, irmãos, eles passaram por bastante provações, perseguições, adversidades. Cá, irmãos, ao nosso tempo, do nosso jeito, nós também passamos por lutas, perseguições, adversidades. De fato, a vida cristã é muito disso mesmo. Como Cristo nos alertou: no mundo tereis aflições. Um texto que vários pregadores da prosperidade se riscaram da Bíblia, mas que a gente precisa entender, examinar essa parte do ensino de Cristo Jesus. No mundo nós temos aflições. E a pergunta que eu lhes faço é esta, queridos irmãos: como é que neste mundo cheio de desertos, escaldantes, difíceis, longos, nós iremos escapar da ansiedade e do pânico? Como é, irmãos, que neste mundo recheado de desafios gigantes, vales da sombra da morte, eu e você podemos escapar da loucura? Como é, irmãos, que neste mundo cheio de provações, desafios, demandas cotidianas, eu e você escaparemos da preocupação? E a resposta é uma só: mediante a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Sabe o que é que nos preserva hoje em dia? É a paz de Deus. E é por isso que Judas ora: Deus multiplique ainda mais paz sobre a sua vida. Que Deus faça aumentar, faça abundar ainda mais sobre você esta paz, em nome de Jesus. Amém, amados? Até aqui nós tratamos sobre duas bênçãos. Primeira bênção é a bênção. Segunda bênção é a bênção. E finalmente, irmãos, qual é a terceira bênção? A bênção do amor. E eu, irmãos, aqui vou tratar sobre a bênção do amor de forma mais sucinta, porque eu entendo que a mensagem da última quinta-feira, onde Judas fala, nos apresenta, nós somos amados por Deus. É a segunda qualidade, o segundo privilégio dos filhos de Deus é ser amados pelo Senhor. Eu entendo que essa mensagem ainda está muito fresca na sua mente. Você também entende que Deus nos ama com um amor, conforme nós dissemos, analisando João 3,16.
Deus nos ama, irmãos, incondicionalmente. Deus nos ama incondicionalmente. Deus nos ama inexplicavelmente. Deus nos ama sacrificialmente. E Deus nos ama intencionalmente. E a pergunta daquelas duas que eu adiantei para vocês é: como é que nós já desfrutamos, como é que nós já temos, já possuímos o amor de Deus? Se Judas está orando para que seja multiplicado e não adicionado, como é que nós já possuímos, já somos alvo do amor de Deus? E aqui, irmãos, entre as três bênçãos, o amor é o mais fácil de explicar. Que a resposta é a mesma. Em Cristo, Deus nos ama. Cristo, a morte de Cristo na cruz do Calvário, é a expressão, irmãos, maiúscula do amor do Senhor. Cristo é a expressão final do amor de Deus. Deus nos ama em Cristo Jesus. Ou seja, Deus não nos ama porque nós somos amáveis. Deus não nos ama pelos nossos méritos. Deus, de fato, irmãos, nos ama apesar de nós. Deus nos ama apesar dos nossos erros e dos nossos pecados. Deus não nos ama, irmãos, porque nós somos amáveis. Deus nos ama apesar de tudo aquilo que a gente possa praticar, fazer. E a próxima pergunta é: por que eu e você precisamos ainda mais do amor de Deus? E deixa eu lhe dizer algo, irmãos. É muito difícil responder essa pergunta. Pense numa pergunta complicada. Se fosse programa de televisão, eu ia dizer passo. Sabe? Muito difícil, irmãos, a gente entender por que nós precisamos ainda mais do amor de Deus, ou como o amor do Senhor pode de fato ser multiplicado em nossas vidas. Porque, irmãos, nós seguimos a linha daqueles que entendem que não existe nada que a gente faça, que a gente realize, que possa fazer com que Deus nos ame menos. Mas também não existe nada que a gente realize que possa fazer com que Deus nos ame mais. Deus nos ama, irmãos, com um amor inexplicável, infinito. Mas veja, Judas, inspirado pelo Espírito Santo, está orando. Eu oro para que o amor de Deus seja multiplicado em vossas vidas. E a pergunta é essa: como é que esse amor infinito, esse amor tão grande, esse amor que já foi demonstrado de uma forma tão maravilhosa sobre as nossas vidas através de Cristo Jesus, como é que o amor de Deus pode ser multiplicado? Eu, irmãos, poderia fazer como vários comentaristas, sabe? Fugir dessa questão, simplesmente não falar nada sobre isso. Eu poderia fazer como outros comentaristas que dizem que não, aqui não é o amor de Deus, por exemplo. É o amor de uns para com os outros. Mas veja, todo o contexto e análise do versículo 1 e 2 nos fazem entender e crer que aqui o amor não é outro, é o amor de Deus. Ou então, irmãos, eu poderia, no exercício de humildade, dizer: eu não sei. Porque, de fato, eu não sei. Eu não sei como é que é possível o amor de Deus ser multiplicado em nossas vidas. Mas está aqui um servo do Senhor, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo: eu oro para que o amor de Deus, de fato, seja multiplicado na vida dos servos do Senhor. Só me resta uma saída, amados irmãos. Só me resta uma saída. Vocês pensavam que ia passar, né? Que ia fugir. Só me resta uma saída, amados. E a saída é voltar ao exemplo daquela mulher, sabe? Que eu falei na introdução.
a mulher muito amada. Você lembra desse exemplo? Todo dia, a todo momento, o esposo dá demonstrações do afeto, do carinho, do amor que ele tem por ela. Essa, irmãos, é a única forma de entender como é que o amor de Deus pode ser multiplicado em nossas vidas. É a gente diariamente, constantemente, continuar desfrutando, sentindo, usufruindo desse amor. O amor de Deus, irmãos, pode ir além do que aquele demonstrado na cruz do Calvário. Mas veja, por vezes, nós pensamos que Deus não nos ama mais. Quando, pastor? Quando nós oramos e Deus não responde. Nós pensamos que Deus não nos ama mais. Quando, pastor? Quando nós esperamos aquela bênção e ela não vem, aí, por vezes, nós pensamos que Deus não nos ama mais. Quando, pastor? Quando o mundo sai do nosso controle. E como diz a canção, parece que o céu está de bronze. Por vezes, nós pensamos que nessas circunstâncias, nesses momentos, Deus não nos ama mais. Ou pior, irmãos, como é ensinado por esse evangelho raso, propagado em muitas igrejas cristãs evangélicas brasileiras. Quando nós pecamos, erramos, por vezes nós pensamos que Deus não nos ama mais. Essa, irmãos, de fato é uma mensagem importante para os leitores originais da carta de Judas, aqueles irmãos do primeiro século, repetindo, estavam vivendo num momento bastante difícil, um momento onde o falso evangelho, os falsos pastores, falsos apóstolos estavam tentando desviar o povo de Deus, e muitos, infelizmente, estavam se desviando. E estes que estavam se afastando do Senhor, mais do que nunca, precisavam entender exatamente isso, que Deus não deixa de amar aqueles a quem Ele escolheu na eternidade. Que Deus não deixa de amar aqueles aos quais Deus derramou o seu sangue precioso. Deus não deixa de amar aqueles aos quais o Espírito Santo chamou eficazmente, regenerando-os. Deus não nos deixa de amar. E se vale uma última ilustração para você entender essa questão. Imagine o amor de Deus como aquele riacho. É o da viagem, pastor? Que seja. Sabe, aquele riacho, aquela cachoeira. O amor de Deus, irmãos, é esse rio que nunca seca. Nunca seca. Não diminui, não aumenta, mas que constantemente as águas do amor de Deus desaguam, são derramadas sobre as nossas vidas. Eu oro para que o amor de Deus seja multiplicado sobre a minha e sobre a sua vida. Amém? Dito isso, amados irmãos, temos tempo? Rapidinho. Eu quero terminar com vocês com 3 aplicações. 3 rápidas aplicações. Depois que você entendeu que você já tem essas 3 bênçãos. Você entendeu que você já tem essas 3 bênçãos? A bênção da misericórdia. A bênção da... E a bênção do... Quando? Porque você já entendeu. Agora que você já entendeu, melhor dizendo, agora que você já está ciente que você possui essas 3 bênçãos, e que você pode orar, inclusive, para que você desfrute ainda mais destas. Entenda essas 3 coisas em nome de Jesus. Em primeiro lugar, entenda a importância da oração, principalmente em momentos de adversidade. Voltando ao texto, Judas está orando em um momento bastante difícil para a igreja. E para resolver esse problema,
Judas se volta para o trono da graça do Senhor e entende que a solução é o povo de Deus desfrutar de forma ainda mais abundante aquilo que Deus em Cristo Jesus já nos enviou, já derramou sobre nós, já nos deu. Entenda algo, irmãos. Antes da bênção, da resposta, da solução ser vivida aqui nessa terra, a ação no céu, é necessária a ação divina. Por isso ore em nome de Jesus. Ouça isso, se Deus não agir, outro esforço humano será insuficiente. Se Deus não agir, qualquer outro esforço humano será insuficiente. Por isso ore em nome de Jesus. Essa é a primeira aplicação. Segunda aplicação, diante daquilo que nós aprendemos de ouvir, entenda isso. Não pare de crescer. Você entendeu? Amém? Não pare de crescer. Talentos que nos foram dados servem para ser multiplicados. A bênção que já possuímos também podem ser multiplicadas. Conforme diz a palavra de Deus em 2 de Pedro: antes crescei na graça e no conhecimento. Então, meu amado irmão, em nome de Jesus, evolua, cresça, prossiga, se desenvolva, se desenvolva em todas as áreas da sua vida espiritual, tanto nas bênçãos do Senhor que você já desfruta, como na sua caminhada e trajetória com Deus. Evolua em nome de Jesus. Terceira aplicação, ouça isso. Terceira aplicação diante daquilo que nós ouvimos nessa noite. Seja tão cheio das bênçãos de Deus ao ponto de transbordar. Amém. Mas seja, irmãos, assim tão cheio, mas tão cheio da graça de Deus, que transborde, que você consiga impactar aqueles que estão ao seu redor com misericórdia, que você seja canal da misericórdia do Senhor na vida de outros, que assim Deus encha você, que multiplique tanta paz na sua vida, que você transborde paz ao redor e por onde você passar. Que Deus assim multiplique de uma forma tão grande amor de Deus no seu coração, que você, irmãos, espalhe, exale amor a todos aqueles que Deus enviar para você, a todos aqueles que estão na sua vida. Cresça, aumente, evolua ao ponto de transbordar. Amém, amados irmãos?